Nem todos sabem que Maria é a santa padroeira da Ordem Franciscana. Mas de onde vem essa importância de Nossa Senhora para a Ordem? Descobriremos juntos através de uma seleção de objetos provenientes do acervo da Custódia da Terra Santa que serão expostos na futura sessão histórica do Terra Santa Museu. A sessão, que será organizada no convento de São Salvador, em Jerusalém, será o lugar para redescobrir a história dos franciscanos na Terra Santa e sua devoção à Mãe de Deus. Nos acompanharão neste aprofundamento Frei Stefan Milovic, diretor do Departamento de Patrimônio Cultural da Custódia, e Frei Alessandro Conilho, professor do Studium Biblicum Franciscano de Jerusalém. Estamos na igreja de São Salvador, em Jerusalém, em frente a um dos altares laterais. Para iniciar o nosso caminho de devoção mariana, vos apresentamos essa pintura em óleo sobre tela, que representa São Francisco de Assis, ajoelhado diante da aparição de Jesus e Maria. O episódio representado ocorre após o milagre das rosas, evocado na pintura pelas flores vermelhas e brancas, representadas na escada onde São Francisco está ajoelhado. É nessa ocasião que Jesus concede ao santo a indulgência da porciúncula. Essa pintura que temos aqui em Jerusalém é uma cópia de uma pintura de Bartolomé Esteban Murillo, uma das figuras mais representativas da pintura barroca espanhola, pintada por volta de 1667 e mantida no Museu do Prado, em Madrid. A cópia que temos aqui na igreja foi feita na década de 1940 por uma freira franciscana, missionária de Maria. Da una suora francescana missionária de Maria. A pintura nos mostra uma descrição clássica de como São Francisco teria obtido a indulgência da porciúncula. Francisco está ajoelhado em frente ao altar da igreja de Santa Maria dos Anjos, na planície de Assis, por ele mesmo restaurada e muito querida ao santo, porque, como nos conta um dos primeiros biógrafos, Francisco dizia saber por revelação divina que a Santíssima Virgem, entre todas as igrejas erguidas em sua honra, amava aquela com particular predileção. De fato, o mesmo biógrafo nos diz que Francisco cercava de um amor indizível a Mãe de Jesus, porque havia feito nosso irmão, o Senhor da Majestade. Mas o que mais nos enche de alegria é que ele a constituiu advogada da ordem e colocou sob suas asas os filhos que ele estava para deixar, para que ali encontrassem calor e proteção até o fim. E o episódio que está representado na pintura mostra justamente essa proteção concedida por Maria ao próprio São Francisco em um momento de tentação. Na verdade, as rosas que vemos a seus pés recordam o episódio em que o seráfico pai se atira nu sobre um roseral atrás da igrejinha da porciúncula, por ter sido dominado por uma tentação da carne. Tamanho era o seu amor a Deus que não queria ofendê-lo de forma alguma, e não teria temido as feridas infligidas pelos espinhos das rosas para permanecer fiel à sua vocação de consagração total ao Senhor. Mas aqui está um milagre. As rosas perderam os espinhos e Francisco venceu a tentação pela intervenção da graça divina, mais do que por seu gesto ascético. Depois, voltando à porciúncula, em frente ao altar, ele teve a visão de Jesus que, por intercessão da Santíssima Virgem, sua mãe, concedeu a Francisco a indulgência plenária para os peregrinos que viessem visitar aquela igrejinha em honra de Maria. Como Francisco, também nós podemos vencer todas as tentações olhando para Maria e confiando nela. Podemos obter de seu Filho Jesus a graça que nos salva no perdão dos nossos pecados. Com efeito, Maria não é só advogada da ordem dos frades menores, mas de quem a invoca com fé e devoção sincera. Aiutare è la parola chiave del breve prologo con cui Miguel Ángel Fiorito ci introduce al suo libro Cercare e trovare la volontà di Dio. Para este início de semana, o Papa Francisco divulgou uma mensagem em vídeo sobre a prática dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola,
por ocasião da publicação do livro de padre Ángel Fiorito, jesuíta argentino que faleceu em 2005 e formou muitos discípulos, entre os quais o próprio pontífice. Para a obra em italiano do seu padre espiritual, intitulada Buscar e Encontrar a Vontade de Deus, Guia Prático para os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, Francisco escreveu o prefácio e, nesta segunda-feira, comentou o livro através de uma mensagem em vídeo. O Papa procurou divulgar a obra organizada pelos jesuítas da revista italiana La Civiltà Cattolica, enaltecendo a dimensão prática na qual foi escrita, com pequenas notas para o exercício, para que possa ajudar na reforma da vida de todos aqueles que querem fazer os exercícios, disse Francisco. De fato, essa é a finalidade do livro, composto por cerca de 200 fichas de leitura, espirituais e iluminadas, simples, mas necessárias, como descreveu o pontífice no prefácio, destinadas a auxiliar o praticante. Na mensagem em vídeo, o Papa começou realmente enfatizando isso. Ajudar é a palavra-chave do pequeno prólogo com o qual o mestre Fiorito, como era chamado pelos seus discípulos, apresenta o livro. O autor insiste em dizer, porém, que é um auxílio até certo ponto, confirmando uma consciência e aceitação da própria limitação para, inclusive, respeitar e confiar na liberdade do outro, ajudando quem pratica a vida espiritual a dar um passo adiante com coragem e audácia, comentou Francisco, ao destacar que a ajuda espiritual é uma ajuda para a liberdade. A obra de Fiorito, assim, segundo o pontífice, é uma verdadeira mina para entrar na alma dos exercícios espirituais de Santo Inácio, através de uma estrutura aberta e interativa que fizeram bem ao próprio Papa e que podem ajudar outras pessoas. Através das fichas espirituais de leitura, um gênero literário todo seu, original, o autor compartilha tudo aquilo que fez bem àqueles que foram ajudados. O Papa, então, disse que Fiorito costumava distribuir essas folhas em um formato bem específico. L'argomento trattato in questi fogli doveva rientrare in un foglio orizzontale, a volte quasi senza margine, in modo che il contenuto si potesse leggere tutto di filo. O assunto tratado nessas folhas tinha que entrar em uma folha horizontal, às vezes quase sem margem, para que o conteúdo pudesse ser lido todo em uma fila. Eram escritos curtos, interessantes e sempre práticos. Neles, ele fazia os seus textos de outros autores, usando-os livremente, comentando-os, anotando-os. Esta conversão de um material rico e composto de fichas de leitura manejáveis é fruto de um longo trabalho de contemplação e discernimento. São frutos que, nas mãos de Fiorito, se transformaram naquilo que o praticante pode e deve assimilar em cada etapa dos seus próprios exercícios, não se limitando a estudá-los, alertou o pontífice. O objetivo é dar a si mesmo tempo para sentir a emoção do espírito e buscar, em termos concretos, a vontade de Deus através da reforma da própria vida. A esse respeito, o Papa aprofundou o conceito de reforma, afirmando que nos exercícios a reforma não se encontra em tensão apenas com o que antes era deformado. Não, a reforma é também o conformar-se com o que é novo, com o que tem a vida, tem o estilo, tem os critérios e as escolhas do Senhor, ou seja, visa a missão, a vocação de cada um de nós na vida. Segundo o modelo do Evangelho, o foco e a forma interior dos exercícios, como diz Fiorito, consistem na ação interior de conhecer, através do discernimento, a vontade divina sobre as questões relevantes da nossa vida espiritual.